nem tudo é sobre ferramenta, nem tudo é sobre tecnologia, é muito sobre cultura e comportamento também. Um setor historicamente marcado por estruturas tradicionais e ambientes masculinos, a mineração brasileira começa a viver uma transformação profunda. A diversidade, a inclusão e a construção de uma cultura mais colaborativa vem ganhando espaço, como pilares estratégicos para inovação, sustentabilidade e performance nas grandes mineradoras. No episódio de hoje, vamos conversar com a gerente de cultura, inclusão e diversidade e saúde mental de uma das maiores empresas do nosso setor. Ela vai nos mostrar como esses temas estão deixando de ser apenas discursos e tornando temas práticos que moldam o futuro da mineração. Você não pode perder essa conversa. Eu sou Bruno Amaral e este é mais um Veroncast. Esta conversa tem o apoio da Verum Institute. Com nossas trilhas de formação, você obtém conhecimentos que vão além da teoria, conectando na prática o que há de mais inovador na indústria da engenharia e construção. O próximo passo da sua carreira te espera na Verum Institute. Seja muito bem-vindo ao Veroncast, o podcast da Verum, que vem falar sobre inovação, melhores práticas e projetos e, sobretudo, como alavancar bons resultados. Eu sou Bruno Amaral. Não estou no Chile, estou aqui no Brasil. Brincadeira, pessoal. Eu sou Bruno Amaral, em conjunto com meu amigo, co-host e parceiro Gustavo Roberti. Mais uma vez estamos juntos, você tá virando internacional. Você viu, né, cara? Saudade lá de você no Chile, cara. Eu tô vendo que eu vou ter que arrumar um outro host, porque você vai ser importado pro Chile. O Davi, que tava de vez em quando, ele veio na abertura, no fechamento da temporada, ele teve comigo lá. Será que foi só na abertura da temporada Chile? Não, agora ele vai puxar todos os episódios lá, tenho certeza. Também tenho certeza. Obrigado, Davi. Vai estar assíduo. E a gente tá onde? Eu vou ter que correr atrás de outro host. Pô, não me tira não, porque você vai ficar só em Santiago, e aqui em BH a gente vai ficar desfalcado. Como é que você tá, meu amigo? Beleza? Bem. Quase ligar você hoje, viu? Quando eu fui me aprontar, eu falei assim, o Bruno vai como? Aí eu olhei os últimos episódios, falei, não, o Bruno foi assim, agora ele vai assado, eu vou assim então. Tá bonitão. Você ganhou lá seu kit eterno? Como é que tá isso? Não, tô ainda esperando. Vai, Joel, por favor, Joel, ajuda a gente aqui, isso aqui já tá repetido, a gente tem que mudar, tem que dar uma agilizada nesse orçamento aí. E hoje a conversa é boa, hein? Sempre é boa. Vamos falar sobre sempre. O que a gente vai falar? Sobre? Tema importante aí, galera. Diversidade, inclusão. Vocês sabem que sempre tá na nossa pauta. Então, mais uma vez, a gente vai puxar. Lembrando, continuamos na 7ª temporada. Essa temporada não acaba, hein, pessoal? Tá demais a 7ª temporada, Todo pessoal. mundo esperando a 8ª vir aí, mas a 7ª tá rendendo. Tá boa. E qual é o tema da 7ª? Cuidado. Transformação pela colaboração. Boa. Certo? Falou. Não vou ler a língua, né? Não. Não, volta terminando, cara. Então é isso. Vou começar a fonoaudiologia, né? Fonoaudióloga, que tá precisando, né? Acho que evoluiu. Evoluiu? Tá bom, né? Vamos parar de bate-papo. Vamos evoluir. Vamos lá. A mesa tá balançando? Não, hoje não. Graças a Deus não, senão a água cai. Tá bom. Vamos parar de brincadeira. Podemos apresentar? Vamos lá. Que é a quinta série aqui. Vamos embora. Letícia, muito obrigado. Letícia Guimarães, pessoal. Então, assim, hoje vamos falar sobre um tema super importante. Já falamos sobre diversidade e inclusão no Veroncast. Letícia se destaca com uma voz proeminente na discussão e implementação de práticas de colaboração, diversidade e inclusão, né, no setor de mineração. Letícia hoje, né, está na posição de gerente de cultura, diversidade e inclusão e saúde mental na Anglo-América. Então vai ser um bate-papo incrível, pessoal, né? A resenha aqui já estava legal, acho que muito aprendizado e sem dúvida vai ser hoje essa experiência boa. Letícia, muito obrigado por aceitar esse convite e obrigado por estar com a gente. Eu que agradeço, gente. Uma honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite, de verdade. Prazer. Letícia, se você puder, a gente sempre começa nos nossos episódios falando um pouquinho quem é você, né? E a gente faz um pouquinho de regressão, do 0 aos 7 anos, brincadeira. A biografia. A gente faz um pouco dessa biografia, né? Mas conhecer você, né? Quem é a Letícia, conectar um pouco sua história hoje, né? Você com essa executiva, né? Que fala uma temática tão importante, né? O que sua trajetória te levou a ser quem é a Letícia de hoje, né? Puder contar um pouquinho pra gente. Tá bom. Olha, sou mãe de 2 filhos, isso me ensina pra caramba, 2 crianças incríveis, 2 meninos pequenos. Sou psicóloga de formação, escolhi fazer psicologia, entrei no curso, tinha certeza que eu ia virar psicóloga clínica e saí do curso com a certeza de que eu ia trabalhar em RH. E talvez um dia eu chegue na clínica, mas assim, realmente não é a minha intenção nesse momento. Comecei em RH, acho que talvez por ser uma área que tem uma empregabilidade boa no início de carreira, a gente vê mais oportunidades, mas
Entrei e me identifiquei e gostei demais da dinâmica empresarial, gosto do mundo organizacional. Fui construindo a carreira em empresas multinacionais, trabalhando aqui em Belo Horizonte inicialmente, né, mas com esse contato global que super me instigou. Eu gosto de ter essa interação com outras culturas, então isso foi me dando a oportunidade de trabalhar em outros países. Tive uma oportunidade de morar fora por 3 anos na Inglaterra, e aí acho que isso assim, foi uma das grandes coisas que me instigou e me manteve no ambiente organizacional. Para além da questão, né, o que me mantém até hoje é muito a visão de que o ambiente organizacional precisa de pessoas que tenham um olhar humano para o trabalho, assim, que humanizem esse ambiente, né? Então, é isso que me faz permanecer aqui, que me dá um senso de propósito enorme, porque para que a gente possa criar organizações onde as pessoas prosperem, né? Sendo elas mesmas. Sim. Então, isso me motiva. Hoje, então, eu entrei por um motivo, mas o que me faz permanecer e me coloca aqui, e que me dá um enorme prazer de estar nessa conversa, é promover essa ideia, né? De que as organizações podem ser esse espaço. Fantástico, fantástico. O nome da minha filha, Letícia também. Nome bonito. Boa, bonito. Alegria. Alegria. Legal. E quanto tempo você está convivendo com essa temática de pessoas? Desde sempre. Então, tem quase 20 anos, pouco mais de 15, assim, talvez uns 17 anos dentro desse assunto, né? E aí, ele foi mudando ao longo do tempo, né? A administração de pessoal, que era departamento pessoal, administração de pessoal, que virou recursos humanos, e aí foram nascendo novos temas. Então, diversidade e inclusão mesmo era um assunto que não se falava até 10 anos atrás, não era parte do nosso repertório, né? Mas que me conectou desde a primeira vez que eu ouvi falar sobre aquilo, que fez tanto sentido para mim, que eu embarquei nessa. E você teve essa carreira, né? Você começou na área de business partner, ou seja, você foi RH tradicional e hoje está numa cadeira do RH que você trouxe um RH mais humano, né? De olhar a pessoa mais humana. O que você vê de distinção dessa evolução nos 20 anos? Né? Que talvez a gente incorporou mais elementos, que trouxe um olhar mais humano para a gente? O que você enxerga que deveríamos fazer mais? Eu acho que até a própria agenda ESG ajudou muito a impulsionar isso, né? Se a gente pensar nos últimos 10 anos, o que aconteceu, assim, de movimento? A gente viu, não sei se vocês vão se lembrar daquele movimento Me Too, onde algumas mulheres começaram a relatar questões de assédio que elas tinham vivido no ambiente organizacional, e aquela hashtag Me Too, aquilo viralizou. Depois veio o Black Lives Matter, e aquilo, então, movimentos sociais, eu acho que primeiro foram ampliando a voz, né? Assim, a consciência de que tinham algumas questões que precisavam ser endereçadas. Tomando força também a própria agenda ESG, então essa questão, né, das empresas terem essa responsabilidade social e elas são parte da sociedade, parte integrante da sociedade, elas precisam assumir um papel protagonista. Ser protagonista. Ser protagonista, né? Na construção de uma sociedade mais justa, de mais desenvolvimento para todas as partes interessadas. Então, isso foi também tomando muita força, né? E as pessoas foram se identificando com isso. Então, eu acho que teve um movimento social de baixo para cima, e também teve uma visão até de investidores, né? Para conseguir créditos, de mercado, né? De que as empresas precisariam ser compliant com aquilo, né? Como é que foi o seu clique putz, vou trabalhar com diversidade e inclusão? Que momento na sua vida que fez essa junção de saída de um RH mais tradicional para vou focar nessa área, que é uma área interessante que eu tenho o propósito de atuar? Olha, eu acho que não teve assim... Porque eu não fiz essa mudança sozinha, né? Então, teve toda uma mudança de consciência, de contexto e tudo mais, e eu ali inserida no contexto. Mas acho que o clique, para mim, eu acho que é como mulher mesmo no setor de mineração, que é predominantemente masculino. Então, eu comecei a trabalhar, a minha carreira foi praticamente toda em mineração. Tive algumas passagens em outras empresas mais na fase de universidade, mas eu me formei e entrei nesse universo. E ali como minoria, né? Então, antes de se falar sobre isso, eu vivi isso. Sim. E eu percebi isso na pele mesmo, né? Então, a questão do preconceito, de perceber a carreira das mulheres não ascender como a carreira dos homens ascendia, da questão das microagressões, da vulnerabilidade que a mulher está, né? Em algumas situações. Então, primeiro de sentir isso. Mas, assim, muito cedo na vida, eu já tinha esse senso de que eu era feminista sem saber o que era isso, no sentido de buscar justiça em termos de oportunidades iguais para todos, né? Assim, de não querer estar num papel. Eu sou filha
eu tô no meio de 2 homens, né? Tem 2 irmãos. Então ficava muito claro para mim a diferença no tratamento do que o homem pode e que a mulher não pode. Então isso já estava em mim, assim, esse sentimento de buscar igualdade de direitos, de oportunidades e tal. Sim. E aí, entrando nesse ambiente, aquilo ficou muito fácil de enxergar, Sim. sabe? Então, eu acho que para mim, pessoalmente, passou por isso. Mas depois que você começa a buscar se conectar com as pessoas, a gente escuta as histórias das pessoas também. Porque eu tô falando isso, mas numa condição de privilégio, né? Eu tive oportunidade de estudar nas melhores escolas, elas eram pagas pelos meus pais, pelo trabalho dos meus pais. Eu não precisei me preocupar de trabalhar para conseguir estudar, ou mesmo deixar de estudar porque eu precisava trabalhar para arcar com as despesas da casa. Eu vivi uma condição de privilégio assim no país, né? Então, a partir do momento que eu tive contato com situações, com a vida de outras pessoas tão diferentes da minha, né? E que tiveram a sua vida transformada positivamente por uma empresa, Sim. é maravilhoso de ver, assim, né? Então, a gente vê relatos, e a gente tem vários lá até. Convido para acompanhar as mídias da Anglo-América, que a gente conta as histórias das pessoas lá, né? Carreiras na mineração. E acho que é isso. Pessoas com deficiência que nunca se imaginavam capazes, ou se fosse possível que elas tivessem um papel dentro da empresa, e aí elas estão lá e transformaram a vida das suas famílias, né? Por exemplo, né? É isso. Acho que é através tudo. Coração com coração das pessoas. Tá conectada, né? Explorando esse ponto, sei que talvez assim, mas você consegue contar alguma curiosidade, né? Que te chamou mais atenção, alguma história mais emblemática da Anglo que mostrou essa transformação, né? Sim. A gente tem um caso, mas eu não vou falar o nome, porque eu não sei se a pessoa ficaria confortável que a história dela fosse exposta, né? Mas a gente tem uma situação, por exemplo, o primeiro cadeirante na nossa empresa, ele foi recentemente contratado ali. A gente não tinha infraestrutura, ou a gente achava que não tinha e não ia ter, sabe aquelas coisas que você toma por dado, porque nunca teve, então como é que a gente vai ter? Ou porque o ambiente da mineração, poxa, é hostil para uma pessoa em cadeira de rodas, será que é seguro? Segurança é uma questão tão séria, né? A gente pensa nisso de uma forma tão séria, uma área de alto risco e tal. Mas a gente falou, vamos tentar mudar isso, vamos entender quais são as barreiras físicas, vamos aprender com o que isso a gente pode também, aprender. né? E aí a gente chamou ele se candidatou a um processo seletivo, e ele foi aprovado, mas a gente disse para ele, olha, a gente não tem hoje as condições acessíveis, mas a gente precisa de você, da sua consultoria, Para construir. ajuda a gente a enxergar o que a gente não conhece. Né? Então, a gente fez as obras de acessibilidade, todas as áreas que ele circula. Então, desde, obviamente, né, a mesa, as áreas de acesso da sala dele, mas também, obviamente, refeitório, banheiro, todas as áreas de circulação, auditório, sala de treinamento e tudo mais. Então, assim, é um grande investimento, né? Ônibus, aí a gente precisa pensar que não é só o que está dentro da empresa, né? A gente está numa cidade que às vezes não é acessível também, né? A calçada da cidade, a rua, uma rua íngreme que tem X, Y características. Então, a gente foi até a casa dele, a gente levou um ônibus, a gente adaptou um ônibus, a gente testou se ele conseguiria subir no ônibus com conforto e segurança, que tipo de apoio que precisaria ser dado para ele fazer isso, né? Depois a gente tem que dobrar a cadeira, colocar a cadeira, cabe, não cabe. Então, assim, foi um processo de meses, mas precisa de ser intencional. Claro. Né? Precisa de ser intencional. Não. Acho que é um exemplo de uma situação que Legal, muito deu legal. certo, um caso de sucesso. E aí você trouxe uma questão interessante que, tipo assim, a empresa se mostrou vulnerabilidade, né? Nós não sabemos como fazer, mas vem aqui que a nossa intencionalidade é essa, ajudar. Então vamos aprender junto, né? É isso. E o tema legal que a gente discutiu com a Renata, a gente falou sobre isso, né? A gente tá falando que agora a Renata Torres, né? Que foi um episódio do Veroncast também, que não é só ter a diversidade, né, mas é praticar a inclusão. Que é isso, né? Você já tem a intenção de... Porque senão fica um PPT, fica uma política que de fato você não está vivenciando aquilo. Até de fato você garantir ações para garantir que essa pessoa está inclusa, né, e inserida dentro do contexto, né? Que acho que vocês fizeram muito bem. Parabéns. Letícia, você falou sobre a mineração, né? E como que a diversidade entra nesse espectro aí mais, entre aspas, mais machistas, né? Machista, em termos de um passado. Como é que você vê hoje? Qual avanço a gente teve? Ou seja, está mais fácil
ainda existe uma resistência muito grande? Como é que você vê nesse mundo, a temática de diversidade e inclusão nesse mundo mineração, engenharia? Olha, é um movimento de longo prazo, né? Então tá melhor. Tá melhor do que já foi, mas ainda tá longe de ser verdadeiramente inclusivo. Acho que ainda tem barreiras que são da sociedade, são estruturais, não são únicas da mineração, e tem barreiras que são mais próprias da mineração. Né? Então, assim, primeiro, se a gente pensar que a mineração está em áreas remotas, né, predominantemente, vamos dizer, se não todas as vezes, né, está em regiões mais remotas, ou, vamos dizer, longe dos centros urbanos. Às vezes tem algumas cidades já mais estruturadas, mas está longe dos grandes centros, né? Então, tem uma questão de atração, do quanto que a gente consegue ser atrativo nessas regiões. E com isso, acho que muitas vezes a gente, historicamente, acabou atribuindo muitos filtros para que as pessoas pudessem trabalhar naquela localidade. Né? Então, em geral, homens, né, dominado por homens em situações específicas de vida, né, e arranjos familiares também, que topavam arranjos familiares específicos também, para levar as famílias também. Muitas vezes era difícil que se adaptassem, e aí que dirá para outras formas, né, outras pessoas. Acho que talvez também a condição da infraestrutura mesmo, do ambiente operacional, estava dentro desse contexto, assim, vamos pensar assim, às vezes um trabalho que exigia força física ou que exigia determinadas capacidades que eram que pessoas com um biotipo específico poderiam executar, mas às vezes nem mesmo aquele biotipo você ficaria confortável. O que eu quero dizer, assim? Esses dias a gente teve uma roda de conversa com homens e mulheres lá na operação. E a gente estava conversando, um dos líderes trouxe que ele contratou uma mulher para a área, era a primeira mulher que ia estar ali, e que eles adaptaram as condições de trabalho para ela, no sentido tinha uma atividade lá que tinha que carregar muito peso ou fazer muita força. Mas que, ao fazer isso para ela, eles pensaram, mas isso é bom para todo mundo, isso é bom para a gente. Por que nós, homens, estamos fazendo todo esse esforço? Porque também não é bom, mas que raramente o homem se vulnerabiliza para dizer, gente, tem que fazer muito esforço aqui, está muito pesado, né? Então, o machismo estrutural, ele é ruim para o homem também, nesse sentido, né? Que não pode se colocar nessa posição de dizer, olha, não dá para mim. Então, a inclusão é boa para todo mundo. Exato. Até um tema que a gente, como pais aqui, né? Às vezes a gente... Desse ponto da temática da mãe, né? Assim, a mãe, tipicamente, está certo ou errado, né? Acho que na discussão aqui, ela acaba tendo uma sobrecarga talvez maior em relação aos filhos, né? Acho que os dois têm que criar, não vou entrar nessa polêmica aqui não. Mas, e aí, eventualmente, a mãe, ela tem aquele horário, pega o menino na creche. E, na verdade, nós como os pais, a gente tem que ser... Gente, faz parte do ser humano. A gente tem... Ou seja, como é que a gente também se torna vulnerável pra gente ter esse equilíbrio também garantir isso, né? E é o que você falou, isso faz com que a gente consiga, na verdade, no final do dia, não só trabalhar melhor a diversidade e a inclusão, mas garantir que a gente seja uma sociedade melhor, né? Que seja equilibrado para todos, né? Que os homens também possam fazer ter um papel igual dentro de casa. Exato. Então, por exemplo, quando a gente olha os esquemas de transporte, às vezes, as escalas, os turnos da mineração, né? O quanto que eles possibilitam que a pessoa... Quantas pessoas topam, assim, dependendo do quanto a sua família precisa de você ali, né? E aí estava excluindo, excluindo muito as mulheres e excluindo os homens do papel familiar. Porque também dificultava. Estrutural. Então, se a gente repensa isso para todas as pessoas, é para todo mundo, né? Fica para os pais, para as mães, para, enfim, quem for. Que aí viabiliza. Eu achei um ponto que você trouxe, até que vocês fizeram, que eu notei aqui, nessa temática de trazer mais a inclusão, a utilização de inteligência artificial para o processo de recrutamento. Sim. E eu achei legal porque estava lendo a reportagem que vocês fizeram e falando para tirar o viés, né? E aí você puder contar um pouquinho dessa história, como foi feito, né? De que vocês conseguiram, né? Como caso de sucesso. Olha, a gente fez um piloto para testar. A gente não sabia muito bem o quanto que ia a inteligência artificial ajudar nesse processo, mas a gente resolveu testar. E, de fato, eles conseguem trazer alguns avatares, assim, para que a pessoa faça as entrevistas sem que você veja a cor da pele, o gênero, sem que você tenha acesso a algumas informações. E aí a tecnologia também consegue remover algumas informações do currículo que dê indicativos sobre isso. Então, é como se fosse um processo seletivo anônimo até a última etapa. A gente fez uma experiência, eu vou te dizer que acho que a gente ainda encontra barreiras culturais para ela, porque
em geral, a conexão com o candidato é tão importante e quando você não consegue construir essa conexão, a liderança não se sente sempre confortável com isso. Então, nem tudo é sobre ferramenta, nem tudo é sobre tecnologia, é muito sobre cultura e comportamento também. O candidato participar da entrevista, ele ou ela tinha que ter cuidado para não... Porque a gente usa muito gênero, né, na nossa comunicação. Então, às vezes, sem querer, então, nessa preocupação do candidato, da candidata, de não expor o gênero, também às vezes perde a naturalidade. Então, eu te confesso que tem desafios para esse tipo de processo seletivo, mas eu acho que é importante a gente testar, porque com isso a gente vai melhorando, né? Inovação é sobre isso, é sobre erro e acerto, permitir isso, né? Sim. Então, eu acho que vale a pena. Que legal, parabéns. Exato demais. Você falou sobre liderança, né? E aí, como é que você vê o papel do líder nessa... A gente está falando dessa intencionalidade, né? De ter essa temática mais em pauta. Gente, assim, é só com a liderança engajada, não tem outra forma. A área de RH jamais vai conseguir tornar uma empresa inclusiva sozinha, com iniciativas de RH. É via liderança, né? É através da liderança. De forma prática, acho que assim, o líder ele determina muito o tom ali na equipe, né? Acho que todo mundo concorda, isso já está muito pacificado. Então, se aconteceu ali uma situação de assédio, de agressão, de uma violência psicológica, ou de uma... às vezes é sutil, né? Às vezes é sutil a microagressão que a gente fala, né? Que assim, que é calar um grupo, não deixar que uma pessoa se manifeste. O líder, ele tem toda a possibilidade de intervir, né? Então, garantir que todas as vozes na mesa são ouvidas. Se teve alguém ali que não se manifestou, por favor, queria te ouvir, qual que é a sua opinião? Você tem alguma coisa a contribuir? Então, são coisas simples que, se o líder faz no dia a dia, ele indica para aquela equipe que aqui é um ambiente onde todas as pessoas serão respeitadas, serão ouvidas, né? E a tolerância zero a certos comportamentos. Tem coisas que não podem ser aceitas. E se o líder permite que elas aconteçam, quer queira, quer não, ele está enviando uma mensagem de que aquilo é permitido nesse ambiente, né? Então, a gente tem uma política na Anglo de bullying, assédio e retaliação, de combate. Uma política global que é super importante, assim, porque ela é muito clara sobre o que não é aceito aqui, sobre qual é o papel da liderança. A gente fala que a questão não é a intenção, mas é o impacto que você causa no outro. Então, ainda que você não tenha a intenção se houve aquele impacto, ali a gente tem uma situação, problema, e convida todos a terem um papel, né? Então, tem um canal de denúncias para que as pessoas possam se manifestar. Se houver aquela situação, existe um comitê de ética, as situações são investigadas e elas têm uma finalização. Porque a política não pode estar só lá publicada, né? Ela tem que ser percebida como efetiva. Então, a gente leva muito a sério. Eu acho que é um passo, assim, de implementação que foi importante para nós. Ter políticas claras sobre isso. Né? Educar as pessoas sobre isso. Treinamentos obrigatórios acerca da política. Todo mundo precisou fazer e entender que aquilo existe, né? Não posso dizer, eu não sabia. Não é aceito, né? E explorando, sabe, depois a gente volta no tema de diversidade, mas você tocou no ponto em relação até um pouco na visão de segurança psicológica, poder ele ter, né, poder estar vulnerável para falar sobre um assunto e poder também ser percebido e todo mundo construir isso junto, né? E aí, queria tentar fazer uma conexão que vê se faz sentido, ou seja, nesse ambiente e tendo na sua cadeira, tem diversidade e inclusão, né? Saúde mental e cultura, né? Que são tudo isso super relacionado. Total. Como que se enxerga esse ponto da vulnerabilidade, da segurança psicológica, no momento talvez que a gente vive tanto de burnout, né? As pessoas talvez estão em desgaste muito além da conta, talvez, e talvez pela nossa geração, a gente foi, cara, você não pode, você tem que, na verdade, isso vai pra frente, não sente isso. Nem falava, né? Nem sabia que existia. Não era permitido, né? Talvez, assim. Cara, firma o corpo e vai adiante. Né? A gente foi criado uma geração muito tradicional ali, né? Como é que você vê esse movimento, né? Acho que você, talvez, essa área exatamente conectando esses pontos. Como é que você entende como é que a gente está nisso hoje? Pois é ótima essa pergunta, né? Porque saúde mental, cuidado, bem-estar precisa ser parte da nossa cultura, né? Não pode ser também, não é um programa, uma política, é cultura. Passe de novo no papel do líder de entender como promover aquilo. A gente está fazendo uma capacitação esse ano de segurança psicológica para liderança e saúde mental.
Porque muitas vezes o líder não sabe como agir, que é exatamente o ponto que você trouxe, né? Então, se existe ali uma situação de ansiedade, ou se vem uma vulnerabilidade emocional, como é que eu recebo aquilo? Então, a gente traz situações reais para a liderança e a gente discute como que a gente recomenda que a gente aborde aquilo, né? Sim. Para que as pessoas se sintam confortáveis de relatar. A gente tem aí agora a NR01, não sei se... Sim. Né, que está sendo implementada esse ano, talvez vai ser implementada agora e o Ministério do Trabalho está avaliando o adiamento da fiscalização para o ano que vem. Mas a partir de 26 de maio, as empresas já precisam estar adequadas em caráter educativo no primeiro ano. Vai ser abordagem, enfim. Mas justamente porque foi alarmante o número de licenças médicas de atestados de saúde mental nos últimos anos. No Brasil, é o país campeão em ansiedade. Certo? É o número 1. Não dá para fechar os olhos de que isso está na organização. Está. É melhor a gente entender como a gente vai lidar, como a gente vai promover um ambiente seguro, promover um ambiente de bem-estar, né, e condições de trabalho. Mas a segurança psicológica, voltando na sua pergunta também, é importante para que as pessoas possam dizer: essa condição de trabalho não dá para mim, é exercer o direito de recusa, inclusive. Sim. E talvez é complexo que você falou, né? Porque como talvez o nosso modelo mental está no automático, e aí, talvez os dois lados, a segurança psicológica é eu ter liberdade com o Gustavo de falar que eu tenho algum ponto, mas o Gustavo também tem a percepção, se eu não falei, tem alguma coisa errada comigo, né? E é como trabalhar isso com liderança, né? Porque isso é uma visão ali, talvez, de empatia, de criar um relacionamento de time, que talvez é difícil, né? E é o que você falou, tem que construir essa ponte, né? Inclusive, a gente tem agentes de segurança também, que a gente traz esse conteúdo de segurança psicológica exatamente para ser essa brigada de saúde mental. Então, esse colega que está ali percebe que tem uma situação de vulnerabilidade, poder ajudar. E aí depois a gente tem ferramentas também. A gente tem 4 sessões de terapia gratuitas disponíveis para todos os empregados, através de uma plataforma. A gente tem o apoio psicológico interno também. Então, a gente identifica e a gente encaminha sempre que houver, né, uma situação. Mas eu acho que é isso, a empresa, como, em geral, né, e a Anglo, Anglo-América é uma empresa excelente, assim, eu tô lá há 11 anos, então eu posso dizer, né, em termos de clima, de cultura, que realmente tem um olhar muito voltado para as pessoas. Mas somos humanos, somos vulneráveis, né, a gente fala muito, tem muita conversa recentemente da questão do melhor potencial, estar no seu melhor potencial, que é legal, mas nenhum de nós estará no melhor potencial todos os dias da sua vida. Teremos momentos de situações da vida, né, a vida impõe desafios para nós, então vão ter dias difíceis, eles vão existir, vamos partir desse pressuposto, porque a vida é assim, e vamos ajudar para a gente conseguir ter um olhar mais humano e acolher quando essas situações aparecerem, né? Faz sentido. Pô, muito. Você está citando aí na sua fala várias ações que a Anglo traz, seja no sentido de diversidade e inclusão, seja na saúde mental, enfim. Quais são ainda os grandes desafios que a gente tem para que a gente tenha algo mais sistêmico implantado, mindset mais com essa questão mais absorvida? Ou seja, a gente vê que esse é um assunto ainda muito polêmico, apesar de claramente ser algo que a gente tem que avançar, né? Então, quais são os desafios? Ou então ainda, a gente, ao longo desse, aí a gente no contexto como um todo, como sociedade, ao longo desse processo, existem algumas ações que a gente errou, que a gente falhou e que de certa forma trouxe um outro olhar de que, não, isso não deve ser muito assim, etc. Ou seja, aumentou a resistência em relação a essa temática? Você sabe que até nisso eu acho que a falta de representatividade, de inclusão, assim, nos níveis de liderança foi ruim, porque a gente tinha um perfil quase que único de pessoas que chegavam ao topo, né? E que eram pessoas que não se vulnerabilizavam ou não podia mesmo dizer que tá difícil, que tá ruim, que tá muito, que não representavam boa parte das pessoas, que muitas vezes abdicavam da sua vida pessoal em prol do trabalho. Falando historicamente, falando de uma maneira, claro, super generalizada, né? Nem todas as pessoas. Mas mas um perfil comum, assim, durante um tempo, que acho que ajudou a construir essa cultura de performance e lucro a qualquer custo, né? Mas a gente sabe que lucro não é a única medida de sucesso das empresas. Assim, o impacto que ela vai deixar, o legado, diz muito também, né? Está sendo cada vez mais importante. Então,
eu acho que isso veio depois, né? Mais recente, né? Sim. Essa preocupação. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim. Agora, assim, e fazendo esse paralelo, né, vocês como uma empresa anglo-saxona, né, uma empresa que tá, né, talvez uma cultura talvez um pouco diferente do Brasil. Como é que você enxerga esse movimento no Brasil? Porque ele é onde que a gente quer chegar, né, enquanto sociedade, talvez olhar o equilíbrio, porque a gente talvez, pegando um recorte aqui, a gente olha millennials, né, a geração Z, eles olham pra gente e falam assim, não quero ser vocês não, gente, tá doido, você trabalha muito. E aí a gente, talvez no longo prazo, vai ter um problema, porque a visão que eles têm do topo é uma visão que não faz sentido, né? E aí quem vai estar no topo, então, se não são eles, né? Então a gente temos que fazer algo. Mas como é que você enxerga isso no Brasil? Tirando talvez essa visão ângulo, né? Aí, como é que isso transborda eventualmente para os seus fornecedores da Anglo? Como é que está isso além, né, da Anglo-América no Das Brasil? fronteiras. Das né? fronteiras. Dos muros da Anglo. Olha, a gente tem um contexto, todo mundo sabe, né? Muito desafiador, mundo e Brasil, muito polarizado, então tá tudo muito acirrado, tá difícil às vezes dialogar. Então, acho que o primeiro desafio é aproximar, né? Aproximar a conversa. E a inclusão é isso, né? Apesar das nossas diferenças, deixa eu aprender com o seu ponto de vista. Quem sabe você pode aprender com o meu e quem sabe a gente pode sair daqui melhor. É difícil incluir, é difícil trabalhar com diversidade nesse sentido, assim, porque, claro, se estão 10 mesas aqui na mesa, todas pensam mais ou menos como eu, vai ser muito mais fácil sair dessa reunião com uma decisão tomada. Claro. Né? Se eu tenho 10 pessoas diferentes, vai ser muito mais polêmico, mas eu tenho certeza que muito mais rico, né? A gente vai sair daqui muito mais rico. Então, acho que esse cenário polarizado, ele coloca um desafio Brasil, assim, mundo, né? Não é só Brasil, não. E a gente precisa fazer isso de uma maneira... precisa de coalizão, né? Por isso que é tão importante os movimentos empresariais, por exemplo, o próprio IBRAM como setor, né? A gente tem um grupo de trabalho que reúne as grandes empresas para falar de diversidade e inclusão, para a gente buscar iniciativas conjuntas. De mercado. Sozinha também, a Anglo ou as concorrentes não vão conseguir fazer isso. Ou vai demorar muito mais tempo para a gente conseguir gerar impacto, né? Junto aos fornecedores também, a gente tem... como parte da pesquisa que a gente faz com os fornecedores, a gente aborda aspectos de diversidade e inclusão. Quando a gente fala das comunidades, né, como que a gente promove as comunidades com o olhar de inclusão também. Então, a gente conta muito com a mão de obra na mineração, a gente conta muito com a mão de obra da comunidade, a gente precisa contar, né, porque justamente o que a gente falou no início, né, áreas remotas, difícil atrair as pessoas, a nossa força de trabalho está ali na comunidade. Então, como é que a gente pode formar essa força de trabalho com olhar inclusivo também? Por exemplo, esse ano a gente vai fazer uma capacitação exclusiva para pessoas com deficiência, para eletromecânico. Então, a gente quer a força da comunidade, mas a gente também quer trazer o recorte. A gente já fez capacitação para soldadoras, operadoras de caminhão, pessoas negras, é o nosso próximo objetivo. Então, ampliar mesmo, como você bem colocou, assim, as possibilidades, né? Legal. E um ponto importante, a gente fez isso também, talvez a gente fazer mais, então um motivo do Ironcast, né? Trazer a consciência de alguns aspectos. Então, quando a gente fala de diversidade, ele vai impactar ali diretamente a inovação, né? Pegando um exemplo do Vale do Silício, talvez como um berço de inovação, lá, talvez os locais mais diversos em relação à população, né? Se eu não me engano, acho que cada 8 pessoas são 10 pessoas, 8 pessoas são de fora, ou seja, exatamente homens, mulheres, etnias, e traz aquele borbulhão ali de pensamento diferente. Nossos times também, né? Se você... Talvez é cômodo ter todo mundo pensando igual para o processo de decisão, mas será o que a gente não está vendo? Então, acho que falar sobre isso, que tem impacto em inovação, isso, ou melhoria contínua, isso traz uma visão de resultado também, né? E aí, olhando saúde mental, eu queria fazer essa correlação. Saúde mental também, né? Acho que a gente discutiu isso no podcast do Escavarda, e eu queria trazer esse ponto para a mesa. Por mais que a gente olhar na perspectiva óbvia, todo mundo quer ter qualidade de vida e ter um bom salário e trabalhar muito. Todo mundo quer olhar para as próximas gerações e ver sucessores, né? O Paulo Campos fala muito isso. Eu tenho que ter sucessores, né? O meu papel como líder, né? Só que se a gente olha isso numa perspectiva de dinheiro, né? Assim, aí olhar também faz sentido, né? Queria trazer o seu olhar, seja, como é que se relaciona saúde mental e performance, diversidade e inovação, trazendo também um olhar agora econômico para essa equação, além do olhar, né, humano. Como é que você enxerga isso?
A sua pergunta quase acho que respondeu o ponto, né? Eu acredito muito na correlação entre todas essas coisas e performance. Eu acho que uma performance sustentável se constrói a partir de todos esses elementos. Então, como a gente falou, né? Talvez é mais rápido chegar a decisões onde a gente não tem nenhum desses elementos, mas até onde a gente vai? Quão longe a gente vai com um grupo que pensa só de um jeito, sem essa diversidade de olhares, né? Se a gente não considerar bem-estar, saúde, quão longe a gente vai suportar isso como sociedade? Uma sociedade adoecida, né? Sim. Mais e mais a gente está sujeito a muita interferência, tecnologia, mensagens, estímulos o tempo inteiro, né? Então, também é uma sociedade, né? Até voltando na sua pergunta mais cedo, né? Assim, o que mudou? Eu acho que a nossa sociedade também mudou muito em relação a 20 anos atrás, a quantidade de coisas que a gente está vulnerável, né? Que a gente está exposto. Sim. Então, é muito desafiador hoje em dia se manter concentrado, se manter focado, né? Sim. Então, eu acho que são vários elementos, mas eu acredito que a gente vai muito mais longe quando a gente tem preocupação com esses elementos todos, né? E, inclusive, financeiramente, né? A gente... E, olha, eu acho que também tem o custo de não se investir nisso, de não se investir em diversidade e inclusão. A gente vê algumas empresas já trazendo essa ponta. Esse racional. Tanto no Veruncast da Renata quanto no Veruncast do Escavarda, eles trouxeram números de pesquisas que demonstram que sim, a investimento em diversidade, investimento em inclusão traz resultados financeiros para as empresas de performance melhores, comprovadamente. Agora, e é o que você trouxe, né? Se não fizer, e aí talvez o ponto que você trouxe que acho que é muito legal, e o Escamara trouxe também, o papel de grandes empresas, né? Porque vocês vão puxar esse movimento, né? Se olhar empresas menores, talvez não estão nesse nível de maturidade, né? Para puxar. Então, vocês puxam todo um ecossistema, seja através de fornecedores ou seja através de associações. Então, acho que isso e é o que você falou, talvez não estamos tão perto, mas é um tema que está sendo falado, né? Acho que talvez... Mas acho que a gente deu alguns passos. E aí, quando a gente olha dados do setor, a gente vê que a gente deu alguns passos. A gente aumentou alguns pontos percentuais na inclusão em todos os níveis. Está seguindo, assim, né? De que a gente está longe do ponto final, né? Está longe do end state, assim, mas a gente está amadurecendo. E eu acho que quanto mais movimento a gente cria, maior e mais acelerado ele vai ficar, eu espero, assim, porque quanto mais representatividade a gente tiver no topo, mais interesse nas pautas a gente vai ter, né? Voltando ao ponto que a gente começou falando sobre mineração, como é que você enxerga... E mineração é muito ampla, né? Porque a gente fica pensando em mineração Vale, Anglo, né? E até eu, como pegando as mineradoras talvez um pouco menores, ou talvez na América Latina também, como é que você enxerga esse movimento transladando, assim, do papel da mulher? Da diversidade. Como é que você está enxergando hoje, numa perspectiva mais, né, ainda no seu mercado, mas talvez fora da Anglo, como é que está essa maturidade do mercado? Eu acho que muda de setor para setor, né? A gente vê as empresas de tecnologia, elas já num outro grau de maturidade. Inclusão já como parte da cultura. E a gente viu todo esse movimento dos Estados Unidos recentemente, as declarações do Trump e tal, né? As empresas precisando deixar elas não podem mais se comprometer com metas, cotas, né? Então, a mineração não pode se dar esse luxo. E graças a Deus no Brasil a gente está muito respaldado, a nossa Constituição nos respalda, pra gente, muito diferente dos Estados Unidos, né? A gente tem um aparato jurídico que permite que a gente siga com metas e tá tudo certo. A gente não pode se dar o luxo na mineração de não trabalhar metas, porque não é natural, não vai ser natural esse movimento de inclusão. Ele precisa de foco objetivo, né? Que isso apareça, assim, né, na nossa remuneração variável, que isso esteja atrelado aos objetivos, à estratégia organizacional. Mas a gente vê, por exemplo, na tecnologia, que isso já não, em algumas empresas mais maduras, como a Google, a Meta, né, isso não faz tanta falta, eu diria, eu tenho a impressão, em relação, porque a cultura de inclusão já está muito mais sólida, né? Mas acho que varia de negócio para negócio, de setor para setor. Mas como a sociedade ainda tem muitas heranças aí, né? Racismo estrutural, patriarcado, tudo isso está muito ainda impregnado. Eu acredito que todas as empresas sofram de uma forma ou de outra. Precisem fazer um esforço de uma forma ou de outra. Acho que ninguém está isento de ser intencional sobre isso, né? Sim. Aí, Letícia, pegando ainda nas ações que a Anglo faz, queria que você trouxesse um pouco sobre os grupos de afinidade. Porque a gente também, dentro da Vero, a gente promove isso, então acho que seria uma relação interessante.
Legal. A gente tem 5 grupos de afinidade geracional, e a gente chama ele de Somos Mais desde o ano passado, porque eles tinham nomes específicos para falar sobre o grupo, mas agora a gente entendeu que a gente precisa criar aliança, porque não é o grupo sozinho, é sobre todos nós. A gente está falando aqui, né, diversidade é bom para todo mundo, inclusão é bom para todo mundo, então que traduza isso na própria linguagem. Então a gente tem o Somos Mais LGBT+, raça e etnia, mulheres na mineração, pessoas com deficiência e o geracional. Então, os grupos existem para a gente ter um espaço onde as pessoas se sintam ouvidas sobre os desafios que pertencem àquele grupo especificamente, mas a gente também tem momentos que a gente traz todos juntos, porque tem a questão da interseccionalidade, né? Então, tem pessoas que sofrem, que vivem desafios múltiplos ali dentre essas temáticas, e porque muitas vezes o que a gente precisa trabalhar na cultura é comum a todos. Vamos dizer, a dor ali é comum, né? A questão do envolvimento da liderança, da conscientização, de trazer temas para o comitê executivo. A gente pode ter sinergia no trabalho do grupo, assim. Mas eles são super importantes e super aliados para nós, porque imagina, eu tenho uma vivência minha, né? Assim, mas eu não posso representá-los. Eu não tenho lugar de fala para representá-los, né? Então, é fundamental que a gente escute as pessoas. Eu acho que inclusão é escuta, em primeiro lugar. Passa pela escuta, né? A gente precisa se colocar nessa... quando a gente se reúne com as pessoas, a gente não está ali para palestrar sobre nada, a gente está ali para ouvir, né? E tentar ajudar, endereçar. Então, acho que é um papel articulador que a área de RH faz entre esses vários grupos, assim, né? Entre a alta liderança e as pessoas que estão ali no dia a dia, na base, vivendo o clima, né? E se sentindo pertencentes ou não. E o que a gente precisa fazer para melhorar. Então, várias das melhorias que a gente fez foram mérito dos grupos de afinidade. Por exemplo, implementar salas de amamentação em todas as nossas unidades, salas de apoio à amamentação, a questão da acessibilidade, é um projeto do grupo de pessoas com deficiência, entre várias outras, assim, mérito deles. Você falou sobre a interseccionalidade, eu queria que você trouxesse para o nosso público o conceito e como se trabalhar em relação a isso, ou seja, que eu entendo que os grupos de afinidade tratam os seus, entre aspas, nichos especificamente, né? E como criar uma política que a gente vai tratar a interseccionalidade entre esses grupos. Eu vejo a interseccionalidade, aí, tentando definir primeiro, é um conceito recente. Não me lembro agora o nome da autora que criou esse conceito, mas ele fala dos desafios que são, digamos, a pessoa que soma desafios, né? Então, quando a gente fala da mulher e da mulher negra, se a gente pensar, por exemplo, quando a gente olha a média salarial no Brasil, olhando esses recortes, você vai ver a média salarial do homem branco mais alta, depois vem a do homem negro, depois vem a mulher branca e, por último, a mulher negra. Então, ela sofre ali dos preconceitos, da questão da falta de oportunidade, da invisibilidade, mais do que todos esses outros grupos. E ela sofre mais do que a mulher branca, com toda certeza, né? Então, é observar que uma pessoa com deficiência, com todos esses desafios, né? Ou que tem um outro... ou LGBT+, enfim. Então, eu acho que não é bem uma política, mas eu vejo mais como uma prática de entender que cada um tem ali os seus desafios e usar da escuta para que a gente possa buscar que apoio que a gente precisa dar ali, né? A busca mais individualizada, né, do entendimento, talvez seja uma ação importante. E é o que você falou da escuta, né? Se eu estou escutando... de fato, através de afinidades, eu consigo ter ações práticas, né? E eu vou aprender. Você acha que está vulnerável enquanto empresa? O exemplo que você deu, vulnerável enquanto empresa para pôr em prática. Aberta, né? Aquilo que, né? E claro, você tem que priorizar, porque, enfim, recurso é finito. Então, o que faz mais sentido para a organização e para as pessoas que estão ali? Isso. Legal. E nessa agenda que a gente está falando de diversidade, inclusão, saúde mental, que a gente falou que eventualmente isso vai estar em nível de maturidade, seja no setor ou de empresas diferentes. Que mensagem que você deixa para a nossa audiência que eventualmente hoje está vendo esse tema assim, você é para ângulo, você está lá fora, mas que mensagem que você deixa que esse tema talvez não é tão prioritário, mas que ele faz sentido?
você poderia deixar para a audiência? Eu acho que, assim, eu pessoalmente, eu acho que isso é para todos nós. Eu acho que incluir mais pessoas é positivo para a nossa experiência toda dentro da sociedade, né? Então, que todas as pessoas tenham a oportunidade, possam estar inseridas em todos os espaços, né? Eu acho que tem alguns grupos que sofrem mais a exclusão do que outros. Então, assim, a gente reconhecer o nosso privilégio quando ele, né, e quando ele houver, e a gente perceber que o ganho é para nós também, à medida que a gente pode ter uma sociedade mais justa, né? Uma sociedade justa, uma sociedade que com menor desigualdade social, é uma sociedade com menor criminalidade, é uma sociedade com mais rica, né? Sim. Em vários sentidos, eu digo, né? Não estou falando só do dinheiro, mas mais rica em Qualidade de vida. qualidade, né? Qualidade de vida, né? Acho que você olhando na perspectiva clara, né? E aí talvez acho que eu estava falando no Chile semana passada, né? Assim, e o Chile é um país que desenvolveu muito. Mas, e talvez uma característica da América do Sul, a diferença social, né? Tanto o Brasil quanto o Chile também. E isso é uma característica nossa, né? Pô, será isso não é legal, né? Você vê ali pessoas, a gente teve a sorte, né? Ser afortunado, mas e quem não foi? Então, como é que a gente, de fato, consegue ter uma sociedade mais equilibrada, talvez, nesse sentido, né? Isso reduz criminalidade, que é um efeito, né? Claro, muito bom ponto. E aí, esse foi o episódio que a gente colocou a bola no chão sobre diversidade e inclusão, saúde mental e cultura, hein? Essa pegadinha que a gente não combinou com a Letícia. Esquecemos de falar com ela, hein, cara? Agora é a hora da gente... O que você aprendeu? Quem sabe que foi útil para você hoje, Gustavo Roberto? Pois é, Letícia. A gente faz agora no final, eu trago aqui... Como eu sei que eu vou fazer a pegadinha, eu já me preparo. Sim. Entendeu? O que foi útil para mim nessa conversa. E aí depois a gente pede para que você traga o que foi útil para você esse papo também, tá? Então, enquanto eu tô falando aqui, você vai pensando aí. Tá bom. Puxa, Então, vamos lá. Ó, como eu anotei depois, hein? Viu? Então, conversamos com Letícia Guimarães, certo? É executiva em RH e com foco em diversidade, inclusão, cultura, pessoas e tal. Conhecemos um pouco do histórico profissional dela, falamos um pouco sobre a mudança na sociedade que está fazendo com que a gente tenha um lado mais humano. Falamos um pouco sobre obstáculos e desafios das mulheres na mineração. E aí ela trouxe um exemplo do caso da Ângulo, do primeiro cadeirante, como que a Ângulo se colocou vulnerável e a partir daí aprendeu sobre essa questão. Falamos sobre diversidade e inclusão na mineração, que melhorou, mas que ainda tem algumas barreiras. Citamos a questão do machismo estrutural, como que é difícil, em cima de práticas na mineração, a gente se adequar, por exemplo, o trabalho em turnos. Então é importante a gente repensar isso para que todo mundo seja beneficiado de algumas práticas, né? Falamos sobre, o Bruno trouxe a questão da IA e como que a IA pode ajudar na diversidade e inclusão. Questões relacionadas ao papel da liderança nessa temática, exemplos de condutas que podem ser incluídas. E a Letícia trouxe uma frase interessante, né? Que o importante não é a intenção, e sim o impacto que causa no outro, né? Ou seja, não vale a intenção, mas o impacto, isso que tem que ficar claro. Falamos sobre saúde mental, e que ela precisa ser parte da nossa cultura, a Letícia trouxe sobre isso. Um pouco sobre o desafio Brasil e o cenário que a gente tem polarizado, que traz uma dificuldade para que essa temática permeie completamente a sociedade, que para que a nossa performance seja sustentável, naturalmente a gente tem que incluir essa temática que a gente vai se beneficiar em relação a isso. Terminando, grupos de afinidade da Ângulo, questão da interseccionalidade e como que a temática de inclusão é importante para que a gente tenha uma sociedade mais justa. Você é bom nisso, Gustavo. Hein? No próximo, aprendeu? Tô aprendendo. Então, em espanhol, na próxima, você capta. Gostei desse poder de síntese sensacional. Capacidade de escuta e síntese é grande. Né? Acho que nem é só o espanhol não, viu, Gustavo? Essa capacidade é muito boa. Te dá os parabéns, hein, meu amigo? Obrigado. Aí, Letícia, o que foi útil para você desse papo? Olha, sempre quando a gente é questionada, a gente sempre aprende, né? Porque vocês também me fizeram refletir sobre coisas que a gente já está tão ali no dia a dia e não para pensar. Então, eu acho que foi
ótima essa conversa. Estou escutando fazer o resumo. Eu acho que não tem nada a acrescentar, porque, aliás, é sobre isso, né? Foi esse o debate mesmo. Mas eu gostei muito vocês me fazerem pensar sobre a questão do contexto mais amplo, porque eu acho que a gente não pode esquecer que a gente está em um mundo globalizado, ele nos influencia muito mais do que a gente imagina, né? Sim. Obrigada pela conversa, obrigada por isso. A gente agradece, Letícia. E pra você, o que foi útil? Deixa aí nos comentários, compartilha esse episódio. Compartilha, por favor. Cheio de... Gustavo colocou aqui, na verdade, um capítulo de um livro excepcional. Compartilha, traz aí boas práticas das empresas de vocês, que vocês fazem em relação a isso, né? E deixa pra gente nos comentários, né? Quem mais você gostaria de ter com a gente aqui no podcast, no Veroncast? Claro. Pessoas excepcionais, proeminentes, né? O jovem gastou essa palavra, né? Proeminentes, de fato né, cara? Bastante conhecimento. E deixar, de novo, mais uma salva de palmas. Mas antes, agradecer a Letícia pela presença, pela participação. Te agradecer por estar de volta contigo, meu amigo. Show de bola. Só no Chile que eu não vou. Você não me convida para ir pro Chile, só para BH. Mas cara, vamos começo de junho. A gente vai. Obrigado, meu amigo. Valeu, pessoal. Abraço. Obrigada. Até mais. Tchau. Este episódio contou com o apoio da Verum Institute. Quer ficar atualizado com os conceitos e práticas que estão revolucionando a indústria da construção? Conheça a nossa trilha de formação AWP. Estude com profissionais que são referências no setor e conquiste um certificado reconhecido internacionalmente. Acesse www.veruminstitute.com.br e garanta seu passaporte para essa jornada de conhecimento rumo ao sucesso profissional. O Veruncast é uma produção da Verum Partners e da Verum Institute. Este episódio contou com roteiro e produção de Joel Corsini, edição e pós-produção Grace Lisboa, logística Camila Ishikawa, marketing Valéria Trombini e Bruna Sanino. A Verum Partners e a Verum Institute estão no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify e nos principais agregadores de áudio. É só nos procurar e seguir a gente por lá. Até o próximo episódio.